Muito bem, nós já oramos, mas eu queria mais uma vez orar agora pela nossa reflexão, seguindo aí a nossa série no livro de Colossenses. Vamos orar. Pai querido, pedimos mais uma vez a Tua bênção e capacitação para que a gente entenda a Tua palavra. Nossa mente é tão limitada e tão sujeita a distrações, a devaneios, mas nós pedimos que o Teu Espírito nos mantenha focados naquilo que a Tua palavra quer nos ensinar. Pedimos assim no nome de Jesus, amém. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo. Pode ser a sua Smart Bíblia, não tem problema. Se você não tem a Bíblia, nem o celular, nem decorado, chega perto de alguém que nós vamos ler primeiro aqui na Bíblia mesmo, e depois eu vou projetar alguns textos. Nós vamos ler o texto de Colossenses, capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 29. Eu vou ler na NVT. Caso você consiga mudar a sua versão aí, se você estiver usando o digital, para não se perder nas palavras, eu sugiro que você faça isso. Na NVT, Colossenses 1, de 19 a 29, tá? Se você perceber que tem alguém perto de você sem acompanhar a leitura, chega perto dele, para que a gente possa aproveitar ao máximo, tá? Antes, deixa eu só lembrar aqui. Essa carta de Colossenses, ela é muito útil. Ela foi escrita com esse propósito e ela é útil para nós, porque ela relembra os fundamentos do Evangelho verdadeiro. Fé, esperança e amor. Fé em Cristo, esperança da vida eterna, amor uns pelos outros. Paulo também escreveu essa carta para corrigir e para proteger a igreja que estava sendo influenciada por ensinos errados. Meus irmãos, vocês acham que a igreja de hoje sofre com esse perigo de passar por cair na mão de pessoas que não vão ensinar com honestidade a palavra de Deus? Sim, basta você acessar a internet aí, acessar a televisão, que você vai ver barbaridades. Então é uma carta útil para nós. Esse é o propósito da carta de Colossenses. Então hoje é a nossa terceira série, terminando o capítulo 1. Vamos ler então, do versículo 19 até o 29, na NVT de preferência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Foi isso que nós terminamos falando semana passada. Agora entra a nossa parte. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhe sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios americanenses. Essa parte eu acrescentei, tá? Não está em nenhum manuscrito, tá? E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso, trabalho e luto com tanto esforço, na dependência de seu poder, que atua em mim.
Que texto legal, bem completo também. Você fala assim, nossa, 10 versículos, vai demorar um tempão essa mensagem. Vai demorar um pouquinho mesmo. Mas é um texto muito legal. E o que eu vou dividir com vocês, esse texto, ele fala de coisas conectadas, mas com ênfases diferentes. Eu vou dividir o texto de 3 maneiras. Primeiro, nós vamos falar sobre o milagre que Cristo faz. O milagre da reconciliação. Depois, vamos falar um pouquinho sobre o mistério revelado em Cristo, que é a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. E por último, quero falar sobre o ministério da edificação da igreja de Cristo, que é o que Paulo termina falando. Então, vamos falar sobre o milagre, o mistério e o ministério. Algumas práticas importantes que a gente precisa aprender. Então vamos lá, o texto começa falando desse milagre, embora não esteja essa palavra aqui, a gente vai entender por que é um milagre, que é o milagre da reconciliação. Agora, se você quiser, pode acompanhar o texto aqui na tela. O primeiro milagre, ou milagre que eu estou chamando a atenção aqui, é o milagre da reconciliação, tá? Que está aqui. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus e eram seus inimigos. Inimigos. Separados. Inimigos e separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, Ele reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico, e como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres. Meus irmãos, como que alguém que é inimigo e separado pode de repente ser transformado em santo, sem culpa e livre? Alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa muito poderosa. E o que aconteceu é a reconciliação que Cristo promove, e isso é um milagre divino. Reconciliação não é uma coisa muito comum no nosso mundo cheio de conflitos. Talvez vocês vão concordar comigo que é muito mais fácil se separar ou brigar e romper relacionamentos do que haver reconciliação. Essa é a natureza humana, ela vai por esse caminho. Mas um tempo atrás eu li uma história, tem filme também, mas eu não vi o filme, só li a história, uma história de reconciliação que eu achei linda demais, e aconteceu na época da Primeira Guerra Mundial, 1914, mais precisamente na região da Bélgica. Aconteceu o seguinte, aqui essa história é chamada A Trégua de Natal. É uma história linda, realmente linda, não sei se alguém conhece. E aconteceu o seguinte, eles estavam lá na região da Bélgica, o exército alemão de um lado, e do outro lado o exército inglês, e se não me engano francês e escocês junto. Mas as trincheiras, elas estavam tão perto que dava para um grupo ouvir o que o outro estava fazendo, apesar da guerra, né? E por ocasião do Natal, ali chegando na véspera de Natal, aconteceu algo altamente improvável, né? Naquela noite eles não estavam se atacando, e de repente, em um dos lados, se não me engano o lado inglês, alguém começou a cantar uma música de Natal, e começou a cantar, e lá pelas tantas, os soldados da trincheira inglesa começaram a cantar junto, formando um coral naquela noite de guerra. Surpreendente. Mas o mais surpreendente é que quando eles terminaram, o outro lado, os alemães, responderam cantando também. Quando eles terminaram de cantar, o outro lado, os ingleses, aplaudiram os alemães cantando, cada um na sua trincheira. Afinal, eles eram inimigos. Mas alguma coisa estava acontecendo ali naquela noite. Até que um grupo cantou, o outro respondeu, aí o outro cantou, aí o outro respondeu, até que os dois capitães resolveram sair da trincheira, foram andando até o caminho, até o meio do caminho, e se cumprimentaram, eles conversaram e resolveram, pelo menos naquele momento, parar a guerra, para aqueles soldados ali. E essa é uma história real, tá? Está registrada em vários lugares. Então aquela noite que começou com uma guerra, terminou com uma reconciliação, e aí os exércitos se juntaram, desejaram Feliz Natal uns para os outros,
aqueles que há pouco tempo estavam querendo se matar. Fizeram uma refeição juntos, passaram o outro dia juntos. Diz até que eles jogaram um jogo de futebol juntos. Tem as fotos disso. E improvisaram presentes. E quem visse aquela cena não diria que eles eram inimigos há tão pouco tempo atrás. É uma história linda de reconciliação num mundo marcado pelo conflito. Só que aí passou um tempo e os comandantes que não estavam ali presentes, não testemunharam aquela reconciliação, os comandantes estavam longe, mandaram eles pararem com aquilo e era para guerrear mesmo. Então a guerra teve que continuar. Mas pelo menos aquela trégua foi incrivelmente bonita e tocante. Se você assistir um pedacinho do filme, é emocionante, lindo, porque a gente vive num mundo de conflito. Então reconciliação é algo que toca a nossa alma. Só que as reconciliações que os homens promovem, ou a reconciliação que os homens promovem, não é completa. Uma hora ela fica frágil demais. Mas a reconciliação que Deus promove é completa. E toca muito mais a nossa alma. Porque Deus fez as pazes com todas as coisas. Para sempre. A guerra não vai voltar. Está resolvido o problema. Está resolvido o problema. Então, é importante a gente dar valor para o milagre que Deus fez conosco. Porque como o texto diz, nós, que Ele chama de vocês, éramos inimigos. Inimigos de Deus. A gente estava na outra trincheira. Mas o Senhor veio e nos reconciliou. Então a reconciliação que Deus promove começa por uma transformação, porque Ele precisa transformar inimigos em amigos. E a Bíblia também diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, que todos são pecadores. Isaías diz que os nossos pecados nos separam de Deus, então não tem escapatória. Todo mundo está nessa condição, todo mundo na sua condição natural está separado de Deus. E é por isso que é um milagre, porque ninguém conseguiria resolver esse problema. Mas por meio de Cristo, existe essa possibilidade de transformação. Alguém que era inimigo foi transformado em filho. Alguém que estava separado foi transformado em reconciliado. Alguém que era marcado por maus pensamentos, por más ações, agora foi transformado em alguém santo, sem culpa e livre. Que transformação é essa? Quem que consegue transformar o outro ou a si mesmo de inimigo em reconciliado com Deus? Ninguém. Só Deus. Só Deus. É uma transformação completa na condição humana. Aqui o que a Bíblia diz: logo todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma vida nova teve início. É um milagre, gente. Não é uma coisa que o homem faz, é uma coisa que Deus faz. Acabou a velha vida, é uma coisa nova. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus. Por quê? Por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Ninguém consegue se reconciliar com Deus por conta própria. A única possibilidade é experimentar o milagre da transformação. Semana que vem a gente vai falar mais sobre a obra de Cristo e como ela de fato nos transforma. Mas eu queria começar por isso. A reconciliação nossa com Deus é um milagre completo. Bem diferente o final da história, né? Santo, sem culpa e livre, é bem diferente de inimigo, separado, marcado por maus pensamentos e ações. Mas a salvação e essa transformação e a reconciliação, ela tem um outro aspecto importante, que é o aspecto da confirmação. E aqui é um texto um pouco difícil. O versículo 23 diz assim: depois que vocês foram reconciliados, é preciso, porém, que vocês continuem a crer nessa verdade, e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas.
Isso aqui vem na sequência do que o texto fala sobre a reconciliação. Mas eu entendo, é um texto um pouco difícil, mas a ênfase que Paulo está dizendo é o seguinte: a reconciliação, ela é confirmada pelo modo de vida. Tá? Vou repetir. A reconciliação com Deus, ela é um milagre que Deus faz, mas ela é confirmada pela nossa nova vida. Foi isso que eu li. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, surgiram coisas novas. E essas coisas novas confirmam a reconciliação. Por que eu estou falando isso? Porque eu concordo que a primeira frase ali pode dar a impressão de que alguém que se desvia perde a sua salvação. Ali diz: é preciso, porém, que continue a crer. Algumas traduções vão dizer: desde que continue a crer, ou se você continuar a crer. Ou seja, eu sou reconciliado, mas se eu perder a fé, então eu sou desreconciliado. Não sei se existe essa palavra. Então a gente precisa entender o que esse texto está dizendo. O que esse texto está dizendo é que alguém que é reconciliado, de verdade, vai confirmar com a sua nova vida. A nova vida vai confirmar o milagre. Tá? A permanência na fé não é causa da salvação. A permanência na fé é evidência da salvação. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Tiago, lá depois ele diz: a fé sem obras é morta. Não é que a gente precisa das obras para garantir a fé, não é isso. É que a fé verdadeira sempre produz as obras coerentes com ela. Então é isso que Paulo está dizendo. Cristo nos reconciliou, e esse é um milagre completo. É um milagre tão grande que a pessoa que é transformada, ela vai ter uma vida diferente. E isso vai mostrar, vai confirmar que ela foi reconciliada. Imagina que você encontre alguém, acho que eu já falei isso aqui, que se diz um ex-alcoólatra, mas vive bêbado. Não, eu sou ex-alcoólatra, mas sempre que você passa no bar, ele está lá. Aí você vai falar assim: meu amigo, você não é um ex-alcoólatra, você é um alcoólatra ainda, porque a sua vida está mostrando o que você é. Essa é a ideia que Paulo está querendo dizer. Se você é salvo mesmo, você vai permanecer firme. Se você é salvo mesmo, a sua vida vai mostrar isso. Aqueles que foram libertos do reino das trevas não podem mais viver na escuridão. A gente lê no mesmo capítulo, no versículo 13, que Jesus nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Então, como que pode alguém que foi liberto das trevas viver na escuridão? Não pode, é isso que Paulo está dizendo. Quem realmente tem um encontro com Cristo precisa ter mudança. Mudança. Eu ia falar um pouquinho sobre aqueles que se desviam, mas ia ficar muito grande aqui. Mas pensa nisso que eu te falei. Faz sentido alguém que é nova criatura viver constantemente com as práticas do velho homem? Não faz sentido. Eu penso o seguinte: se a alegria de alguém está nas coisas do mundo, se o prazer da pessoa está nas coisas do mundo, a pessoa não sente falta da igreja, não sente falta da comunhão com Deus, não sente falta de ler a palavra, não sente falta de orar, não sente falta dos irmãos. Gente, para que querer dizer que essa pessoa é crente? É mais fácil dizer: não é crente, não foi reconciliado, porque a vida está mostrando o que a pessoa realmente é. Se as coisas antigas não passaram, se não surgiram coisas novas, não tem nova criatura. Então o que Paulo está dizendo, o milagre é tão poderoso que ele dá a vida eterna e ele mantém a vida eterna. A gente nem conquista, nem consegue manter a vida eterna, é Deus que faz tudo. Então aquele que é realmente salvo, está salvo para sempre. Não porque merece nem ser salvo, nem segurar a sua salvação. É Cristo que faz o milagre completo. Tem uma música, não gosto muito da música, mas no refrão tem uma frase muito verdadeira, que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. É pura verdade. Quem já foi resgatado das trevas para a luz, não pode viver na escuridão.
Então, gente, a gente tem um hábito que eu acho não muito saudável, de achar que todo mundo que está na igreja, ou que esteve na igreja, é convertido. Nem sempre. Se a vida da pessoa mostra que o coração dela está fora, a minha tendência cada vez mais é achar que de fato ela está fora mesmo, nunca esteve dentro. 1 João 2,19 diz: alguns saíram do nosso meio. Eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Eu sei que muitos de vocês têm parentes e amigos desviados, mas a palavra de Deus é clara. Aquele que é nova criatura tem coisas novas na sua vida. O mesmo milagre que traz a salvação é o mesmo milagre que mantém a nossa salvação, e isso é confirmado pela permanência na fé. Resumindo então esse primeiro ponto, o milagre que Cristo faz, a reconciliação é um milagre que só Jesus pode fazer. O novo modo de vida confirma isso. Ninguém consegue se mudar, ninguém consegue apagar os seus pecados. O que Cristo fez é suficiente. A gente não precisa de mais nada, a gente só precisa crer. Semana que vem vamos falar mais sobre isso. Essa mensagem de reconciliação, a mensagem de milagre, desse milagre sobrenatural que só Jesus pode fazer, essa mensagem é o que a gente chama de boas novas. É uma boa notícia, você é inimigo, mas você pode ser reconciliado. Isso é o Evangelho. Na verdade, Evangelho e boas novas é a mesma palavra, né? Uma palavra mais grega, outra palavra mais latina. Boas novas e Evangelho é a mesma palavra. É a boa notícia de que Cristo salva. E esse é o nosso próximo ponto, que é o mistério revelado em Cristo, ou a mensagem da salvação. Vamos ver o que o texto diz. Essa mensagem, outra parte difícil, essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, e o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Eu lembro de muito tempo atrás, eu acho que eu era criança ainda, tinha uma propaganda de videocassete. Aí pelo tempo você já descobre. E tem a ver com segredo, porque estava o pessoal na fila do cinema. Alguns vão se lembrar dessa propaganda talvez. Estava todo mundo na fila do cinema, e aí lá pelas tantas sai um menininho de dentro do cinema, contando para todo mundo: o mocinho morre no final, o mocinho morre no final. Foi a primeira versão de spoiler, né? Estragou o cinema de todo mundo contou o final do filme. Porque segredo é uma coisa que a gente não é para contar. Você já contou alguma coisa para alguém que era um segredo, depois você descobriu que virou notícia? Segredo pressupõe que não é para contar, certo? Só que aqui Paulo está usando essa palavra, ele está usando essa ideia de segredo para falar exatamente o contrário com relação ao Evangelho. Fala assim: gente, o Evangelho é um segredo, vou explicar daqui a pouco, mas é um segredo que tem que ser contado. Se tem alguma coisa que tem que ser espalhado, é o Evangelho. É o Evangelho. Por que Paulo está falando isso? Ele está querendo fazer um contraste com as religiões da época, e que existem ainda hoje. Existem muitas sociedades secretas, né? Em que algumas religiões, eu sei que no satanismo é assim, mas não sei muito das outras religiões e das sociedades secretas, mas nessas sociedades, e era o que acontecia exatamente em Colossos, existiam as religiões de mistério, que você começava nelas, era iniciado, mas você não conhecia tudo, você só ia sabendo os segredos conforme você fosse mudando de grau. Aí conforme você ia passando as fases, aí você ia conhecendo coisas novas. Então eles tinham lá na cidade de Colossos essa ideia de que não é tudo que é para todo mundo, tem segredos que é só para alguns. Então eu sei alguns segredos que vocês não sabem. Seria o caso, né? Seria o caso. Então eles tinham essa ideia, e Paulo está até
não vou dizer com uma ironia, mas ele está desconstruindo essa ideia de segredo. Ele está falando, pessoal, o segredo do qual eu estou falando, que é o Evangelho, é um segredo que todo mundo tem que saber. Todo mundo, tanto que aqui, no versículo anterior, aqui, Paulo, no final ele fala assim, o segredo é esse. Mas que segredo é esse que ele está contando? Se ele está contando, não é mais segredo. Então, essa é a ênfase de Paulo. A mensagem de reconciliação não é um segredo. Ela tem que ser proclamada para o máximo de gente possível. Pois Deus queria que ele soubesse. Mas quem que quer que todo mundo saiba o segredo? Não, o segredo a gente quer que ninguém saiba. Então Paulo está desconstruindo essa ideia. Deus queria que eles soubessem que as riquezas desse segredo também são para vocês, é para todo mundo, não é só para os judeus, não é só para um grupo, é para todos, para todos. A mensagem de reconciliação é para todos. A mensagem é: Jesus salva, para todos, de todas as raças, de todas as condições, de todos os lugares, de todas as épocas. E esse segredo chegou até nós, essa mensagem. Mas você vai falar assim, mas tudo bem, por que Paulo usou então tanto a palavra segredo? Já que ele queria desconstruir essa ideia de que o Evangelho é um segredo. Tem também duas explicações. Primeiro, de certo modo, o Evangelho é um segredo porque ele está além da capacidade humana. O que eu estou querendo dizer? Se Deus não se revelasse, o Evangelho seria mesmo um segredo. Se Deus não se revelasse na natureza, nas Escrituras e em Cristo, de fato, ninguém saberia a mensagem. Seria um segredo. Mas a ênfase é justamente o contrário. Paulo falou, mas Deus, ele quis se revelar. Seria um segredo. Mas o próprio Deus não quis manter isso em segredo. Aí tem aquela parte que diz, mas esse segredo foi mantido em segredo por séculos e gerações. Ué, então teve um tempo em que as pessoas não podiam ser salvas? Deixa eu voltar aqui para ninguém achar que eu estou inventando. Aqui, olha lá no 26. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. Mas como assim? Então teve um tempo em que as pessoas não podiam ser salvas? Não, a primeira ênfase de Paulo é sobre a unidade entre judeus e gentios na igreja, tá? Isso era uma novidade para eles. Mas tem esse outro aspecto também, de que Deus se revelou, e se Deus não tivesse se revelado, o Evangelho permaneceria um segredo oculto para sempre. Mas tem outro aspecto também. Quando Paulo diz que foi mantido em segredo por séculos e gerações, Paulo está falando da revelação completa, do término da revelação. Isso a gente chama de revelação progressiva. Eu entendo que Paulo aqui está falando disso. Está falando que Deus revelou o seu plano gradativamente. Na sua Bíblia e na minha, Jesus não nasceu em Gênesis. Não é? Nem nos reis, nem em crônicas, nem nos profetas. Jesus nasce só lá na frente. O que isso mostra para nós? Que a revelação completa de Deus, que é Cristo, ela veio depois no tempo. Mas antes Deus já vinha se revelando. E aquilo que Deus revelava era suficiente. A gente nunca pode ter dúvida disso. Desde o início, toda a revelação de Deus era suficiente. A quantidade de informação foi aumentando. Mas a revelação sempre foi suficiente, até que veio Cristo. E Cristo foi o ponto máximo da revelação de Deus. Depois que Jesus veio, não tem mais nada que precisa ser acrescentado sobre Deus. Lembra que a gente falou semana passada que Jesus é a imagem do Deus invisível? Que Ele é a expressão exata de Deus. Então, se Jesus já revela tudo o que Deus é, não precisa de mais nenhuma revelação. A gente tem na Bíblia instruções para viver uma vida correta. Mas sobre o Evangelho, sobre a salvação, não precisa mais nada depois que Cristo veio. Então Paulo usa essa palavra para dizer, pessoal, de fato, as coisas foram sendo reveladas, esse segredo foi sendo revelado, mas ele foi revelado, e o desejo de Deus é que ele fosse mesmo revelado. Tá bom? Então a vinda de Jesus terminou a revelação sobre a mensagem de reconciliação. Então, na verdade, Paulo estraga o segredo aqui que estava na cabeça deles. Pessoal, com relação ao Evangelho não tem segredo. Pelo contrário,
O Evangelho, o cristianismo não é uma religião de mistério. O cristianismo é uma religião de clareza. A mensagem do Evangelho é clara: Jesus salva. Ele salva pessoas de todos os lugares, de todas as épocas, de todas as raças, de toda a condição social. Uma criança aqui da nossa igreja tem acesso à mesma revelação que a pessoa mais experiente e mais estudada aqui do nosso meio. Não existe aqui no meio da igreja esse negócio de que não, você só vai poder saber certas coisas depois de nada. A revelação está clara, é para todos. Tá bom? Então Paulo quer reforçar isso. O milagre da reconciliação precisa ser transformado numa mensagem, que era um mistério, mas que foi revelado em Cristo. Último ponto, Paulo vai falar sobre crescimento, e aí eu quero chamar isso de ministério. Cristo nos salva através da mensagem do Evangelho, mas agora a gente precisa crescer. A vida não termina na conversão, na reconciliação. A vida começa na reconciliação. Agora precisa crescer. Vamos ler aqui, versículo 24 e 25, depois 28 e 29. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um, com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Percebam que mudou agora a ênfase, não é mais reconciliação, agora é crescimento. Por isso trabalho e luto com tanto esforço, na dependência do seu poder que atua em mim. Muito legal esse pedaço, porque agora Paulo começa a falar de coisas práticas que tem que acontecer na igreja. Como é que a gente cresce? Como é que aqueles que foram reconciliados vão crescer? Que ótimo, eu era inimigo, agora fui reconciliado. Eu era pecador, agora eu sou santo. Eu era culpado, agora eu sou livre. Que ótimo, e agora? Agora você tem que crescer. E é disso que Paulo fala nessa parte final. Ele usa como base o ministério dele, mas serve para nós também. Eu quero fazer alguns destaques aqui. Primeira coisa que nos ajuda a crescer, e que como igreja nós temos que prestar atenção nessas coisas aqui. Primeiro, o conteúdo da edificação. O que é que vai trazer crescimento? O que é que vai trazer maturidade? É falar sobre Cristo. É o que Paulo fala. Nós proclamamos a Cristo. Precisamos falar de Cristo, da sua pessoa. Quem é Jesus? Quem foi Jesus? Qual é o significado da obra de Jesus? Qual é o papel de Jesus no plano de Deus? Qual é a importância de ter Jesus como Senhor supremo das nossas vidas, como nós falamos semana passada? Gente, a igreja é de Cristo. Depois, no mesmo livro, no capítulo 3, Paulo vai falar assim, ó, habite ricamente no coração de vocês a palavra de Cristo. Então, se tem um assunto que não pode faltar na igreja, é Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque nem sempre isso acontece. Às vezes você vai encontrar muitas igrejas dando excelentes palestras de autoajuda, excelentes palestras de filosofia, excelentes palestras de motivação para você ser um vencedor na sua vida, mas não fala de Jesus quase hora nenhuma. Não fala do que Jesus fez na cruz e por que ele teve que morrer, e por que o seu sangue nos perdoa. E Paulo está falando, não gente, o que a gente proclama é Cristo. É por isso, meus irmãos, que hoje de manhã nós tivemos uma excelente aula sobre Jesus. Obrigado, pastor João, foi excelente. É por isso que na terça-feira, na quarta, na quinta, no PG, nós vamos falar sobre Jesus, porque é isso que faz diferença na nossa vida. Precisamos falar de Cristo. Esse conteúdo, ele precisa ser disseminado, espalhado com método. E aqui eu gosto muito do método de Paulo: advertir e ensinar. Como é que a gente vai produzir o caráter de Jesus na vida das pessoas? Dessas duas maneiras aqui: advertir e ensinar.
O que é advertir? Advertir é corrigir. Esse é o problema. Muitos pastores esqueceram que o papel deles é advertir. E estão achando que o papel deles é divertir e entreter as pessoas. Não é esse o papel. O papel de qualquer pessoa que ensina é advertir, que significa corrigir, alertar, aconselhar. Está tudo dentro dessa mesma palavra. Agora, vamos ser sinceros, não é a coisa mais agradável de se fazer, nem para quem corrige o outro, nem para quem é corrigido, né? Posso dizer, tenho certeza que o pastor João também concorda comigo, e todos vocês que já tiveram que corrigir a conduta de alguém, que a barriga dói, a gente fica incomodado, não é fácil, mas é necessário. Outra coisa, quem quer crescer, precisa ser corrigido. Você é perfeito? Você é perfeito? Ninguém é perfeito. O que isso significa? Que alguma hora a gente vai ter que ser corrigido, não é? A gente não gosta disso, mas é necessário. O melhor lugar para a gente ser corrigido é na igreja. E, gente, essa não é atribuição só dos pastores e dos líderes. Eu gosto do texto de Efésios e vou repetir sempre: Deus está em todos e age por meio de todos. Nós somos instrumentos desse trabalho de Deus na vida um do outro. Mas Paulo também fala sobre ensinar, advertir e ensinar. Ensinar é dividir o conhecimento, a verdade da palavra de Deus. E alguns versículos atrás, Paulo diz que o serviço, que o ensino dele é um serviço. É uma coisa que ministra as pessoas. Então, ensinar é um serviço, no sentido de ajudar os outros. E eu penso que ensinar com integridade, porque Paulo fala que ele ia servir à medida que ele ensinava a mensagem completa. Os pontos agradáveis e os pontos desagradáveis. Os assuntos fáceis e os assuntos difíceis. Se alguém quer servir com integridade, tem que ensinar a mensagem completa de Deus. Então, quem ensina, presta um serviço à igreja. Em qualquer ambiente. Por exemplo, aqui. Vários ambientes e vários momentos em que acontece o ensino aqui na nossa igreja, né? Pode ser no púlpito, mas não só. Pode ser no pequeno grupo. É lindo, gente. Toda semana, 6 grupos se reunindo para falar de Cristo. Para alguém advertir um ao outro, talvez. E para ensinar a palavra de Deus. Que lindo, é isso aí mesmo. Quem faz isso está servindo a igreja. Pode ser também na escola bíblica. Aliás, permitam-me aqui já uma advertência. Meus irmãos, cadê vocês na escola bíblica? Eu estou um pouco incomodado. E tenho conversado com o pastor João sobre isso. A frequência está estranha. Se você está doente, não tem problema. Fica em casa e se recupera. Se você está cansado porque arranjou coisa demais para fazer, se organiza e põe em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? A advertência é bom ou é ruim? Mas é necessário. Outros fora, escola bíblica. Que mais? Discipulados. Que oportunidade especial de ensino. Com as crianças. Olha que legal. A gente está aqui, as professoras estão lá ensinando, lançando as sementes preciosas da palavra para aqueles corações. Com os jovens, com as mulheres, pela fé com os homens. Vários ambientes em que a palavra de Deus está sendo ensinada. Isso é um serviço muito, muito precioso. E eu quero aproveitar e agradecer a todos vocês. Reconhecer, claro, que a igreja não é minha, estou fazendo isso como pastor. Mas quero reconhecer e agradecer a todos vocês que têm dado discipulados, têm dado aulas excelentes na escola bíblica, têm liderado os PGs, têm dado os estudos, têm liderado as mulheres, os jovens, todos esses lugares. É isso aí mesmo. O que vocês estão fazendo é muito especial.
Que Deus recompense e abençoe cada um de vocês. E vocês merecem uma grande salva de palmas agora, de todos nós. Amém. Versículo 29, e a gente não pode esquecer, não está projetado aqui, mas Paulo vai dizer que tudo tem que ser feito na dependência do Senhor. Tanto a advertência quanto o ensino tem que ser feito na dependência do Senhor. O que mais? O ministério, o crescimento da igreja, ele tem um alvo, que é apresentar cada crente maduro em Cristo. É aquilo que eu falei, gente, não é só ser salvo, você tem que crescer, não pode ficar do mesmo jeito, tem que ser cada dia mais parecido com Jesus. Precisa haver no nosso meio, presta atenção nisso, precisa haver no nosso meio, como igreja, assim, um santo incômodo com a falta de crescimento. Vou repetir. Precisa haver no nosso meio um santo incômodo de imaginar que alguém estava em 2020 de um jeito e continua em 2022 do mesmo jeito. Quem sabe 2024 vai estar do mesmo jeito? Não pode. O que está acontecendo? Alguma coisa tem que mudar. Aliás, muitas coisas têm que mudar em todos nós, porque o alvo é apresentá-los maduros, e maturidade é um processo, precisa ir sendo trabalhado constantemente. E eu acho muito legal nesse pedaço aqui, porque tem um aspecto coletivo, que às vezes a gente não presta atenção. Talvez você nunca tenha pensado, mas nós somos responsáveis pela forma como o meu irmão vai chegar diante de Deus. Sabia? O que Paulo está dizendo aqui é que ele luta por ele. Ele está lutando para quê? Para apresentar o outro maduro. Estão entendendo? Então, na igreja não é cada um por si. A gente deve lutar para que o outro amadureça. Por nós também, mas lutar pelos outros. Ajudar, abençoar, advertir, ensinar. Então, meus irmãos, eu quero contribuir com a maturidade de vocês. Quero que vocês contribuam com a minha. E quero que um contribua com a maturidade do outro. Faz parte. É assim que tem que ser. O que mais que nós encontramos aqui? O ministério tem um preço. Paulo fala bem diretamente: alegro-me quando sofro por vocês, em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo. Isso aqui é um pouco difícil de entender, deixa eu explicar bem rapidamente. Cristo sofreu no seu corpo para nos trazer a salvação. Paulo faz esse mesmo paralelo com a dificuldade que às vezes é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é uma luta, que tem dificuldades. Então Paulo faz essa mesma associação com os sofrimentos de Cristo para trazer a salvação, o mesmo sofrimento e luta que acontece para pregar a salvação. Mas ele fala: por isso trabalho e luto com tanto esforço. Olha, gente, que passeio legal que é esse aqui, hein? Luta, esforço, luta, esforço. É assim o ministério. Tem luta e tem esforço. Muitas vezes vai ser difícil, vai ter rejeição. Você vai falar do Evangelho para as pessoas, elas não vão querer. Você vai convidar as pessoas para ir no seu PG, elas não vão. Vai convidar para vir aqui no Eleve no domingo, elas não vêm. Faz parte, é uma luta. Vai ter desistência, vai ter gente que vai chegar aqui todo animado, vai ficar e de repente vai tomar Doril. Sumiu. Tem uma lista grande já desses 4 anos e pouco que eu estou aqui, de gente que tomou Doril. Depois os mais jovens podem pesquisar a propaganda. Tomou Doril, a dor sumiu. O irmão também. Vai ter gente que vai desistir, gente. Vocês acham que não desanima? Gente que você convidou, que você investiu, de repente, faz parte da luta. Faz parte da luta. Nós vamos desanimar. Eu lembro de um pastor bem conhecido que um dia alguém chegou para ele e falou assim: pastor, você já pensou em desistir? Ele falou assim: toda segunda-feira. Mas a gente, não só pastor, mas às vezes a gente mesmo vai desanimar. Mas a gente tem que continuar. Deixa eu te motivar com um texto aqui. Quando você achar que está muito difícil ser crente,
Quando você achar que está muito custoso assim fazer as coisas certas e viver o Evangelho, deixa eu ler o testemunho de Paulo aqui para você, tá bom? Deixa eu ler aqui, está em 2 Coríntios, não precisa abrir. Só imagina a cena na sua cabeça. 2 Coríntios 11, 24 diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 5 vezes. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado 1 vez. 3 vezes sofri naufrágio. Alguém já sofreu naufrágio aqui? Alguém já apanhou com vara além da sua mãe? Na praça pública? Certa ocasião, passei 1 noite e 1 dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios, com assaltante, perigos no meu próprio povo, perigo com os gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigos no mar, perigos por causa dos homens que se diziam irmãos e não eram. E olha que bonito: tenho trabalhado arduamente, horas a fio, passei muitas noites sem dormir, passei fome, senti sede, muitas vezes fiquei em jejum, tremi de frio, por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Gente, eu teria desistido na primeira varada. Na primeira pedra, onde é que eu assino a demissão? Tchau. Não é assim? Agora, gente, se Paulo não desistiu, a gente não pode desistir. Se ele não desistiu com tudo isso aqui, a gente não pode desistir. Não pode desanimar. As pessoas podem rejeitar, podem abandonar, podem desistir, a gente segue em frente. Amém? Porque também tem uma recompensa. O ministério, o serviço na igreja, dos pastores ou dos irmãos, seja quem for, tem uma recompensa. Porque Paulo diz: eu me alegro. Eu sofro, mas eu me alegro. E lá embaixo, eu estou roubando aqui o versículo 5 do capítulo 2, Paulo diz: eu me alegro de que vocês estejam vivendo como devem, e de que a sua fé em Cristo seja forte. O que Paulo está querendo dizer aqui? Tem uma luta, é difícil, tem esforço, mas não tem nada que pague a alegria de você ver uma vida transformada por Jesus. Quando você vê o Evangelho frutificando na vida de alguém, não tem nada melhor do que isso. Não tem nada que traga mais alegria ao coração de qualquer pessoa do que ver o Evangelho fazendo a diferença na vida das pessoas. Então a ênfase é na alegria. Tem um preço, mas a alegria é muito maior. E eu estava preparando essa mensagem e eu estava lembrando daquele hino que diz: no serviço do meu rei eu sou feliz. E aí, inspirado pela empolgação da Genilda hoje cedo, quero convidar os irmãos a cantarem, quem souber. Vamos cantar? No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Faz bastante sentido agora, né? A gente sofre, mas a gente se alegra. Eu falei que ia falar com o pastor para cantar mais ainda, eu falei e ele deixou. Muito bem, estamos encerrando e eu só queria lembrar o que nós falamos hoje. Primeiro falamos sobre o milagre que Cristo faz, o milagre da reconciliação de inimigos na trincheira, prontos para matar um ao outro, mas Jesus vem e nos reconcilia com Deus. Essa mensagem de reconciliação é um mistério revelado por Cristo, não está escondido, está revelado, é a mensagem das boas novas. Jesus salva, mensagem que eu e você temos que levar para todo mundo. E ao mesmo tempo a gente precisa crescer no nosso ministério e através do ministério dos irmãos, ensinando, advertindo, vivendo a comunhão, para que a gente cresça, seja maduro e apresente os nossos irmãos maduros diante do Senhor. Eu quero terminar dando
uma pequena ênfase nesse último ponto. Uma pergunta, na verdade, para você. Qual tem sido a sua contribuição no crescimento na vida dos seus irmãos? Essa é uma pergunta objetiva. O que é que você tem feito de prático para que alguém cresça? Você tem pelo menos orado pelos seus irmãos de forma organizada e disciplinada? Quem são as pessoas que você pode apontar e dizer assim: essas pessoas eu estou abençoando dessa maneira? Ou será que por enquanto você está sendo alguém que mais recebe do que compartilha? Tem horas que a gente precisa mais receber, mas a gente não pode só receber, a gente tem que receber e compartilhar. Então eu quero que no serviço do Rei você seja feliz e que você empregue a sua vida para abençoar os seus irmãos. Então eu quero te encorajar a que você se encha da palavra de Cristo, não da nossa inteligência, mas da palavra de Cristo, porque é ela que abençoa as pessoas. Fica tão claro para mim, acho que para vocês também, nesse texto, que Cristo é tudo para nós. Tudo na nossa vida passa por Cristo. A salvação, a mensagem da salvação, a edificação, tudo na nossa vida é Cristo. Como nós precisamos dele. Ele é tudo para nós. Vamos orar? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor amado, obrigado porque o Senhor provou o seu amor por nós, morrendo na cruz quando nós ainda éramos pecadores e inimigos. Obrigado porque o Senhor nos alcançou sem nenhum mérito da nossa parte. Obrigado porque o Senhor também garante a nossa salvação. Obrigado pela certeza da vida eterna. Que o Senhor nos leve, ó Deus, a sermos uma igreja que proclama isso em todos os lugares, para todas as pessoas. Mesmo que haja luta, mesmo que haja dificuldade, que sejamos fiéis na proclamação da mensagem. E que haja entre nós também, Deus, um espírito de cooperação, uma disposição de abençoar os nossos irmãos, de edificarmos uns aos outros pela palavra de Cristo. Que haja alegria no nosso compartilhar, no nosso ensino, até mesmo nas nossas correções. Que isso se transforme em crescimento e maturidade. E que haja uma alegria no nosso coração de saber que estamos investindo naquilo que é eterno. Nos dá o crescimento, ó Deus, porque precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor, que é a nossa força, que é o nosso amigo, o nosso mestre, o nosso Senhor e Salvador. Em nome de quem nós fazemos essa oração. Aleluia. Vamos ficar em pé, queridos.